Então, essa daqui, do jeito que tá péssima, na verdade. Não acho que ela deveria estar assim na prova. Mas vou tentar resolver com vocês da maneira mais fácil e simples que eu consigo e comentar também o que falta nela, na minha opinião, para ser uma questão boa. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como o fogão e aquecedores, ou em um local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em um local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia, porque... E aí, gente, por que vai aumentar o consumo de energia? Aspectos importantes, o comando da questão. Por que instalar num lugar inadequado, num lugar quente, vai aumentar o consumo de energia da geladeira? E para responder essa daqui, a gente precisa saber como funciona uma geladeira. E aí que tá o problema da questão, que eu acho que foi uma questão muito técnica para o nível da prova. Se quisessem colocar essa questão, falta o quê? Desenhar a parte técnica que o aluno não é obrigado a saber. Você, aluno, não vê na escola como que é um condensador de geladeira. Eu, professora, não vi na faculdade como que é um condensador de geladeira com detalhes técnicos, como se eu fosse uma engenheira ou eletricista que mexe com geladeira, técnico de geladeira. Mas, como eu vi máquina frigorífica, e você também, aluno, viu, se tivesse aqui uma imagem de uma máquina frigorífica com as partes da geladeira, já seria mais que suficiente pra gente analisar e não ter que tirar isso do bolso. Vamos resolver aí como que dá, né? Mas é esse o problema dessa questão pra mim, beleza? Como funciona a geladeira? Como eu falei pra vocês, ela é uma máquina frigorífica. Se ela é frigorífica, não é espontâneo. Por quê? Porque você desligou uma geladeira, ela não vai funcionar. O que ela faz não é uma coisa natural. Diferente do café, que naturalmente ele vai esfriar quando em contato com a temperatura ambiente, isso aqui é espontâneo. Esse copo de gelo também. Por que eu peguei o copo com gelo e água? Porque ele é gelado, assim como a geladeira. Natural, quando você coloca isso no ambiente, que ele vai perdendo esse calor pro meio, até que ele vai ficar em temperatura ambiente. O mesmo acontece com a geladeira, ela não tende a ficar gelada. Então esse processo não é natural, é como se eu quisesse colocar esse copo no ambiente e quisesse que ele continue gelado. Para ele continuar gelado, obviamente uma temperatura ambiente aqui do Brasil, né? Se estivesse lá na Rússia, aquele friozão, obviamente que ele ia continuar gelado. Se eu quisesse manter ele gelado, eu teria que pôr uma fonte de energia. A mesma coisa o café, se eu quiser manter ele quente, tenho que pôr talvez uma boquinha lá de fogão com calor para ele continuar quente. Essa é a ideia. E o que você, aluno, tinha que ter na sua cabeça? E isso daqui, eu acho que é o que a questão queria que você soubesse. Somente isso, porém, a maneira como ela está escrita é muito técnica. Pode ser que você não associe com isso. Não é espontâneo, o motor da geladeira vai ter que ter um trabalho aí realizado para tirar calor da fonte fria e mandar para a fonte quente. Como assim? A geladeira tá fria, ela tem que continuar fria, então que tem que tirar calor dela e mandar para o ambiente, que não é o natural. O natural seria o quê? De o calor do ambiente ir para a geladeira, por assim dizer. As trocas de calor até que a geladeira entrasse em equilíbrio. Para ela não entrar em equilíbrio, tem que ter esse trabalho, tirando dentro da geladeira e mandando para a fonte quente. É basicamente isso daqui. Conta pra mim nos comentários se vocês entenderam. Baseado nisso, uma geladeira é mais eficiente quanto maior for a quantidade de calor que ela retira da fonte fria para o mesmo trabalho. Então, se eu faço um trabalho, quanto maior for a quantidade de calor que ela conseguir tirar da fonte fria com base nesse trabalho, mais eficiente ela vai ser, mas ela consegue se refrigerar gastando menos. Porque aumenta o consumo de energia da geladeira. Se eu instalar a geladeira num lugar errado, ela vai precisar fazer mais trabalho para remover uma mesma quantidade de calor e funcionar adequadamente. Por exemplo, no sol, a tendência natural é que a geladeira fique mais quente, porque ela está sendo aquecida pelo sol. Daí ela vai precisar de mais trabalho para se resfriar. Com base nisso, a nossa resposta é letra D. Mas eu vou analisar as erradas também. Se ela tiver que fazer mais trabalho, porque ela vai estar sendo aquecida para tirar esse calor, ela vai ter que fazer mais trabalho, ela vai ser menos eficiente. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. Que liquefação, Ana Júlia? Então, eu também te pergunto, que liquefação? Porque ele não passou pra gente nenhum esquema e ninguém é técnico de geladeira para saber disso, ninguém é obrigado a saber disso. O que a gente vê tá na ementa é essa questão da máquina frigorífica, que é a parte de termodinâmica do ensino médio. Mas a gente trabalha com o que tem, vocês viram que enrolou aqui, mas deu para resolver. Letra A. O fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Pessoal, só porque sem isso não dá para resolver, o condensador é a parte de trás da geladeira, onde tem a fonte quente. Mas não faça isso, inclusive antigamente as pessoas secavam roupas atrás da geladeira, não faça isso. Esse fluxo ele vai depender do material que o condensador é feito, geralmente é aquela serpentina preta. E se tiver sol ali, esse fluxo ele vai aumentar, porque a temperatura vai aumentar. Essa daqui é falsa. B. A temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. Falsa, como eu falei para vocês. O condensador é a parte de trás da geladeira e com o sol a temperatura aumentaria. C. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Falso também, porque a temperatura no interior da geladeira ela vai permanecer a mesma. A única coisa que vai acontecer é que vai precisar de mais energia para manter essa função da geladeira. Ela vai ser
sobrecarregada. E além disso, as paredes delas são isolantes. Então a temperatura dentro da geladeira permanece a mesma. E por fim, as correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. Não sei o que é um condensador, não sei o líquido que está lá dentro, mas elas vão ocorrer com mais facilidade, porque vai ter mais corrente de convecção conforme a temperatura aumenta. Assim como acontece quando a gente está esquentando água. Conforme a temperatura está baixa, vai lá começar a aquecer, a água que esquentou vai para cima. Enfim, isso aí não é o foco aqui da questão, mas conforme for aumentando a temperatura, ela vai até borbulhando, vai se agitando mais, e esse é o ponto. Mas é isso, pessoal. Obrigada por assistir. O vídeo ficou bem longo, eu espero que tenha te ajudado e até uma próxima. E comenta pra mim aqui se você tem interesse em saber essa parte mais técnica da geladeira, escreve técnica. Ou se você não tem e concorda comigo que a questão deveria dar pra gente, você coloca aí que não tem interesse, porque não é esse o objetivo da prova. Mas é sim uma coisa curiosa da gente trazer aqui como curiosidade e não exigindo que os alunos saibam disso. É isso, até uma próxima.